Tá vendo esse gráfico na sua frente agora? Ele é o déficit da Previdência do Brasil e ele vai explodir. E isso vai fazer com que a gente tenha que subir impostos, ou que os idosos fiquem com cada vez menos dinheiro, o que não vai acontecer legalmente falando no Brasil. Isso é um dos maiores entraves econômicos que a gente tem pela frente, e isso volta a gente para o assunto de a bomba demográfica brasileira. O Brasil tem vários problemas econômicos, mas esse aqui é um dos mais graves e que toca várias outras coisas e é que é causado por vários outros problemas. Vamos entender mais profundamente o que está acontecendo aqui. O ponto que eu quero fazer é o seguinte: o Brasil é um país pobre, muito pobre, provavelmente mais pobre do que você mais imagina. O rendimento médio per capita no Brasil hoje é R$ 2.069. O Brasil é um país pobre. E os nossos gastos do governo vão subir para ter que resolver esse problema do déficit da Previdência, que vai crescer, problemas de gastos de sistema de saúde e tudo mais. Conforme a população envelhece, isso gera mais impostos e atrasa a nossa economia. E como você vai ter menos gente trabalhando, você vai ter menos gente produzindo e poupando, o que atrasa o nosso desenvolvimento econômico. O que resulta na situação que a melhor esperança que a gente pode ter ao longo dos próximos 15 ou 20 anos economicamente é um crescimento irrelevante, tipo assim, 1 ou 2%, materialmente para as pessoas pobres do Brasil, irrelevante, não muda nada. E isso é quase indiferente de estagnação. E depois de 15, 20 anos, se a gente tiver estagnação, já é para comemorar. Tem vários pontos aqui. Primeiro, deixa eu só estabelecer duas coisas. Primeiro, o Brasil é um país pobre. E segundo, crescer 1, 2 ou até 3% por ano e nada é praticamente a mesma coisa se você é pobre. Porque, e a maior parte das pessoas do Brasil é pobre. O rendimento médio per capita no Brasil hoje é de R$ 2.069 ou R$ 24.828 por mês. Isso é muito pouco. Cada criança, ou idoso, ou pessoa, homem, mulher, etc., está vivendo em média com R$ 2.069. Você provavelmente tem uma condição um pouco melhor porque você tem tempo para ver um vídeo desses no YouTube e tudo mais, mas a realidade é que essa é a média, só que como o Brasil é um país muito desigual, o que a esquerda vive reclamando e a resposta para isso é ninguém morre de desigualdade, as pessoas morrem de pobreza, mas ainda assim o fato é que o Brasil é um país muito desigual, a distribuição de renda é muito concentrada no topo, o que largamente é um efeito do Estado, inclusive basicamente taxar os pobres e passar para os ricos, que é o que o Estado brasileiro faz desde sempre. O fato é que a média está muito distante da mediana. A mediana seria o ponto aonde metade ganha mais e metade ganha menos que isso. A mediana do Brasil, a mediana de rendimento do Brasil está em qualquer lugar, dependendo das fontes, entre R$ 1.000 e R$ 1.300. Ou seja, metade das pessoas do Brasil está vivendo com menos de R$ 1.000 ou R$ 1.300. Alguma coisa assim. E, embora R$ 300 seja uma porcentagem significativa desse rendimento, vamos combinar que você ganha 1.000 ou 1.300, você é muito pobre. Você está numa situação muito difícil. E, para a gente ter uma noção de o quanto a gente não andou para frente, o rendimento médio das pessoas agora não estou no mediano, estou no rendimento médio. O rendimento médio hoje é R$ 2.069 por mês. O rendimento médio em 2014 era R$ 1.052. Corrigido para a inflação, isso dá R$ 1.857. R$ 1.857 em 2014 para R$ 2.069 hoje. Isso é uma alta de 1% ao ano. Então, assim, eu entendo que se você ganha R$ 1.857 por mês, ganhar R$ 212 a mais aqui vai te ajudar. Mas não muda estruturalmente, fundamentalmente, o fato de que você é uma pessoa muito pobre. Então, um crescimento de 1% ao ano, que é o que eu também queria mostrar aqui, e nada, no fim das contas, da mesma coisa. A gente teve 11 anos de crescimento aqui. O que adiantou? Se isso seguir por mais 11 anos, ou 20 anos, ou o que for, essas pessoas vão continuar sendo pobres. Se você não está tendo um crescimento de 5 a 10% ao ano, se você é pobre, você vai continuar pobre, fim. Então, eu vou aproximar qualquer coisa de 1 a 2% ao ano para dane-se. E isso nos leva a um problema um pouco mais profundo, que é o déficit da Previdência hoje e conforme ele vai crescer. Se a gente extrapolar os números para 2040, na verdade 2041 é um número segundo o censo, o ano onde a gente vai bater o topo de população. Eu vou puxar para 2040 porque todos os dados de Previdência aqui são 2040, é mais fácil fazer assim. Em 2040, nós vamos ter 220 milhões de habitantes. Daí pra frente, nossa população encolhe. Um pouquinho ao ano e depois um pouco mais rapidamente. Mas até lá, a nossa composição interna vai mudar muito. Hoje, nós temos 5,8 pessoas em idade economicamente produtiva, que muito amplamente falando é de 15 a 64 anos de idade, e 5,8 pessoas dessas para cada pessoa acima de 65 anos de idade. Até 2040 isso vai cair pela metade, para 2,7.
A nossa proporção de idosos hoje da população é 11 a 12% da população. Vai dobrar para 23, 24%. O que gera vários gastos. Inclusive, é por isso que se você vê no gráfico mais atentamente, é por isso que ele cresce até 2040 e depois o faturamento da Previdência não cresce mais tanto assim, mas gastos explodem, porque é onde essa curva realmente fica esquisita. É onde essa conversa fica diferente. E isso vai levar a um déficit adicional de 400 bilhões de reais até 2040. E depois ele começa a abrir mais. Eu só vou fazer a conta até 2040. Se a gente dividir isso, esse déficit todo, pela população desse ponto, vai ser 220 milhões de habitantes e um déficit de 400 bilhões de reais, isso dá mais ou menos R$1.800 por pessoa a mais. Só que levando em conta que a gente vai ter o dobro de número de idosos, pessoas aposentadas e tudo mais, a conta na verdade é muito maior. Mas na prática a gente teria que pagar R$1.800 de impostos por pessoa a mais para bancar isso. Lembrando que isso é quase o mesmo valor de o rendimento médio da pessoa média hoje. Então é como se todo mundo perdesse um mês. Para começo de conversa. Aqui, essa é a bomba demográfica que nós estamos vendo lá na frente no Brasil. Só que isso é só a previdência e não a seguridade social. Isso é só o déficit da previdência. Quantos estão pagando INSS e quantos estão recebendo. O que não leva em conta, inclusive, pessoas da minha e da sua idade, que eu estou presumindo que são todos abaixo de 65. Inclusive, se você tem mais de 65 anos e está assistindo esse vídeo, comenta, porque eu adoraria saber isso, mas eu sei que a estatística é muito pequena. Pessoas como nós vão sacar isso e falar, eu não vou mais pagar INSS. Eu só pago alguma coisa porque eu tenho uma PJ. Agora, eu vou fazer algum pagamento além disso? Não. Então, essa conta aqui, inclusive, não presume que a pejotização vai crescer até lá. Ela presume que todo mundo que está pagando INSS vai continuar pagando, o que é patentemente absurdo, mas é inestimável, então eu não vou colocar na conta aqui. Mas isso é só o problema da Previdência. Depois você tem o fato de que pessoas mais idosas consomem mais no SUS. Hoje o sistema do SUS como um todo, em nível federal, custa 170 bilhões de reais e em estados e municípios mais 130 para um total combinado de 300 bilhões de reais. Segundo Fiocruz, um idoso gasta em média 2,5 vezes a 3 vezes mais do que um adulto no SUS. Então, a gente, por isso aqui, consegue estimar que mais ou menos hoje a gente gasta dos 300 bi, 100 bi com pessoas de mais de 65 anos de idade no SUS. Até 2040, então, se a população idosa vai dobrar, isso vai dobrar. Isso cria mais 100 bilhões de reais de gastos, o que gera também mais 450 reais por pessoa de impostos, simplesmente para bancar o SUS. Se a gente somar os dois aqui, nós já estamos falando de 2.250 reais por pessoa, o que é mais alto do que o rendimento médio mensal hoje. Então a gente perde um mês. Ah, mas Rafael, os salários podem crescer até lá. De novo, historicamente, o rendimento médio das pessoas cresceu 1% ao ano nos últimos 10 anos. Isso e nada é praticamente a mesma coisa. Se você fizer a conta com 1% de crescimento ao ano nesse período, não muda praticamente nada na vida de ninguém. Então, a gente vai continuar sendo um país pobre, mas com despesas ainda maiores na Previdência e no sistema de saúde, o que vai gerar mais impostos. O que gera vários efeitos secundários que eu não tenho mais como colocar em números aqui para você, mas eu quero que você entenda isso mais amplamente. Conforme esses impostos sobem, as pessoas vão consumir menos, o que vai gerar menos empregos. Conforme os impostos sobem, mais pessoas vão sair do país, vão falar, eu não quero, eu não tô afim. Hoje a gente tem qualquer coisa, a gente não tem os números oficiais recentemente, entre 70 e 110 mil pessoas saindo do país. Só no passado foi 17 mil brasileiros só para o Paraguai. Eu repito, 2024 foi 17.100 brasileiros só para o Paraguai. Inclusive, se você quer ser um deles, na SET, uma empresa parceira aqui do Ideias Radicais, a gente te ajuda a fazer todo o processo de imigração para o Paraguai, onde você consegue baixar a sua carga tributária de hoje 30% para 10%. 30 e pouquinho por cento no Brasil para 10%. A gente vai fazer alguns vídeos fazendo as contas de quanto muda e tudo mais, mas o fato vale muito a pena. Se você está interessado nisso, o link vai estar aqui na descrição. Isso aqui não conta quanto que vai ser o atraso econômico dos efeitos disso. Porque a nossa população de trabalho vai cair um pouco, pessoas podem ir embora, mais impostos podem levar pessoas a empreender menos. E
conforme a proporção da população idosa sobe, eles estão então consumindo recursos. E a maior parte das pessoas do Brasil não poupa para sua aposentadoria, eles só dependem do INSS. Então, e nesse ponto eles também não vão poupar, porque não faz sentido. Então a taxa de poupança do Brasil, que já é extremamente ruim, tende a piorar. Então vamos pensar aqui. Nós já estamos no Brasil com uma alta taxa de juros, que está levando empresas à falência agora. Tanto que o 2024 foi o ano recorde de falências no Brasil. Se a taxa de poupança vai cair, significa que vai ter menos dinheiro sendo economizado. E se os gastos vão subir, isso significa que ou a gente vai ter mais impostos ou a gente vai ter mais déficit, o que significa que a taxa de juros vai subir também. Então, como é que essa conta fecha? Como é que isso aqui funciona? A resposta é simples, isso aqui não funciona. E aí algumas pessoas podem tentar fugir falando, não, peraí. O crescimento do PIB vai pagar isso. Esse vídeo tá muito depressivo, né? Eu precisava de um patrocinador de antidepressivos para esse vídeo, eu suponho, não da SET. Se bem que, materialmente, será que tem diferença? Eu acho que não, mas enfim. O crescimento de PIB no Brasil, em termos reais, nos últimos 16 anos, por que 16? Porque eu tô jogando a gente 16 anos pra frente, em 2040, certo? Então, 16 anos pra trás. Ah, mas Rafael, 16 anos pra trás teve a crise da Dilma e o Covid. Tá, teve uma política idiota que destruiu a economia e um grande evento internacional que causou um grande problema. Você quer me dizer que não tem chance de acontecer essas duas coisas de novo nos próximos 16 anos? Sabe? O político, certamente. Agora, enfim. Claro, uma hecatombe no nível de um Covid é raro, mas você entende o meu argumento. Vai, vamos lá. A gente cresceu em média 1,9% ao ano nos últimos 16 anos. E é importante lembrar que boa parte do crescimento do Brasil, como eu falei lá no começo do vídeo, ou eu não falei porque eu já gravei várias versões desse vídeo, eu já honestamente me perdi no que eu falei ou não. Isso acontece. Mas se eu não falei, como eu falei, ou deveria ter falado no começo do vídeo, em torno de 80% a 90% do nosso crescimento de PIB, desde o plano real, foi um crescimento demográfico. Quer dizer, são pessoas que eram crianças e adolescentes entrando em idade produtiva e entrando no mercado de trabalho. Não é ganho de produtividade. Então a população que trabalha sobe, mas a riqueza de cada um deles não. É isso que explica o fato de a gente ter uma alta de PIB, mas as pessoas não estão mais ricas. É um crescimento demográfico, certo? Então, a gente conseguiu ter esse 1,9 nos últimos 16 anos, sendo que boa parte disso aqui foi demográfico. Ah, mas Rafael, nos últimos 3 anos a gente teve 3%. Sim, você teve a recuperação e ainda o efeito rebote de reformas do governo passado e boa parte do crescimento de PIB dos últimos 2 anos do Lula, 2023 e 2024, é por expansão de gasto público que faz o PIB subir, não por aumento de produtividade. Investimento e produtividade no Brasil, na verdade, ficaram a mesma coisa. Então, na verdade, a gente está se endividando mais. Enquanto a gente cresceu 1,9% de PIB, em média, por ano nos últimos 16 anos, o gasto público cresceu 2,6%. 0,7% a mais por ano. O que, inclusive, ajuda a explicar por que nós não estamos enriquecendo. O PIB sobe, mas a gente não enriquece. Sim, o governo está engolindo tudo. Inclusive mais. Ele está engolindo tudo entrando no cheque especial. De alguma forma, isso aqui tem um plano de crescimento no meio que é pra gente confiar e acreditar que é isso aqui, mas... Desculpa. O ponto é, o governo continua crescendo seus gastos acima dos crescimentos de PIB. O que significa que... E tem uma contagem dupla aqui. Porque o déficit da Previdência está subindo, o rombo do SUS está subindo. Eu não estou dizendo que vai ter esses dois, um somado ao outro. Em boa parte, esse aumento do gasto público é por causa do aumento do déficit da Previdência, do SUS e tudo mais. Mas o ponto é que não existe nenhum motivo razoável para achar que essa tendência vai se reverter. Então, não, crescimento de PIB não vai ajudar a aumentar o faturamento para pagar a dívida disso aqui tudo. Inclusive, a gente vai ter um segundo ou terceiro, não perdi a conta nessa altura desse vídeo, essa altura, problema disso, o Estado continua crescendo os seus gastos acima do que a economia cresce. Isso não é sustentável. Isso é o que está causando, em boa parte, e eu vou entrar em outros vídeos em maiores detalhes nas políticas que estão sendo colocadas e tudo mais, mas é o que está causando uma onda de falências no Brasil, juros altos. Mas o desemprego está caindo, com empregos pequenos. Com todo respeito, são empregos que você não vai construir uma vida em cima disso. Tipo assim, eu fico feliz que você saiu do desemprego para ser caixa do supermercado, mas você não vai montar uma família, comprar um imóvel e dar uma condição de vida materialmente diferente para os seus filhos com o emprego de caixa do supermercado. Isso era um emprego que deveria ser o primeiro emprego de alguém, ou o emprego de alguém idoso que já tá no fim e só tá fazendo um emprego só pra dar alguma coisinha a mais, ou de alguém que tá começando. Agora, se você tá nesse emprego há 8, 10, 12 anos, talvez você poderia ter feito alguma coisa pra melhorar a sua vida. Ok, eu acredito na agência individual de você melhorar a sua vida materialmente. Tá.
Mas o ponto é que se todo mundo está fazendo isso, ou não está fazendo isso, né? No caso, está todo mundo travado nesses empreguinhos de R$1.500, R$2.000 por mês, é uma coisa muito mais profunda de a economia não estar crescendo. Se isso não mudar, nos próximos 15, 20 anos, a gente vai ver 1, 2% de crescimento, o que para quem está ganhando 10, 15 mil reais, ok, pode ser alguma coisa. Agora, se você tá ganhando R$2.000 por mês, dane-se, não muda nada. Você vai continuar pobre, o seu filho vai continuar pobre, o seu neto provavelmente vai continuar a mesma condição de pobreza que você está. Assumindo que ninguém faça uma cagada e exploda o país no meio do caminho. Então, a ideia de que isso aqui pode continuar assim não faz sentido. É claro, a política e a esquerda e a maior parte das pessoas que defendem o Estado não tem nenhuma visualização disso aqui no longo prazo, porque eles têm uma dificuldade de entender consequências de ações atuais no longo prazo. É por isso que eles defendem Estado, socialismo, esse tipo de coisa. Se eles entendessem isso melhor, eles seriam, no mínimo, liberais e provavelmente libertários. Possivelmente libertários. Agora, o ponto é, se a gente mantiver isso agora, as massas que estão na pobreza hoje vão continuar na pobreza e é isso. O plano do Brasil hoje é esse. O plano do Brasil hoje é que, com sorte, daqui 20 anos, quem é pobre vai estar ganhando 200 pila a mais. Não, desculpa, isso não pode ser levado a sério. Então, mais e mais a ideia de fazer reformas profundas de competitividade e liberdade econômica não é mais assim uma proposta de desenvolvimento uau e tudo mais, é só o básico do senso comum. Eu já falei isso em vídeos muito tempo atrás e eu quero retomar essa ideia. Você tem 2 tipos de crescimento que você pode fazer. E isso pode ser de economia, pode ser de um produto, gestão de empresa e tudo mais. Você pode ser incremental ou disruptivo. Você pode tentar pegar alguma coisa e falar, como é que eu posso fazer isso aqui ser um pouco melhor? Agora, se você tem um produto ruim, incrementar ele não muda nada. Às vezes você precisa olhar e falar, cara, esquece esse troço todo, vamos tentar reformular isso tudo. Que é o que o Brasil precisa fazer agora. Eu tenho um profundo desinteresse por políticas tipo pé de meia. Ah, não, porque o pé de meia vai ajudar a crescer isso aqui, ou vai melhorar a educação aqui um pouquinho. A educação é um lixo e o Brasil está falido. Você tem uma ideiazinha desse tamanho aqui? Desculpa, cara, não vale a discussão. Eu não estou interessado, não vai mudar praticamente nada e a gente só vai perder tempo aqui. Se você tiver alguma coisa que vai reformular isso aqui completamente, isso aqui vale a discussão. Mas ficar nessas, não, porque essa reforminha aqui vai crescer 0,2% do PIB. É porque a reforma tributária vai fazer isso. Porque nós estamos quebrados. E nós vamos continuar quebrados. E nós vamos continuar pobre. Quem pode sair, vai sair. O que vai deixar a conta, inclusive, para os mais pobres. Inclusive, eu fiz uma conta hoje. Se você é um empreendedor de um porte aí de uns 500 mil, aliás, de faturamento por ano, se você sair do Brasil, são 16 a 30 pessoas que vão ficar sem sustento. Direto ou indiretamente. O que não é problema seu. Você não é culpado por isso. Agora, é só pra gente ter uma noção do tamanho das coisas aqui, certo? Tem uma certa ilusão na cabeça de quem defende Estado, esquerda, etc., de que as coisas estão bem ou que dá pra só tocar assim. O objetivo desse vídeo era desmontar isso completamente. Se a gente não começar a discutir reformas estilo Milley de como mudar o Brasil, o futuro de quem tá na rua hoje numa situação horrível, quem tá hoje numa casa de taipa ou quem tá hoje sem esgoto em casa os netos dele vão estar junto com ele nessa mesma situação daqui a 25 anos. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.